Seguimos aqui no Smart Market da Abras. Estou na comunidade comercial e agora a gente vai abrir um painel de soluções e casos de sucesso, convidando Paulo Garcia, CEO e cofundador da InfoPrice, que vai trazer uma discussão sobre a rentabilidade por categoria, como impulsionar esse processo. Paulo, seja muito bem-vindo e boa palestra. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, quem está acompanhando a gente pela internet, quem está acompanhando aí também pela feira. Primeiro de tudo, agradecer novamente a Abras pela parceria. Eu falo que nós somos parceiros da Abras desde quando a gente nasceu. No primeiro ano de empresa, a gente já era parceiro da Abras, a gente segue sendo até então. Espero que isso se perdure por muitos anos. Parabenizar toda a organização do evento, Alexandre, Márcio Milan, presidente Galassi, um evento novo, coisa diferente, e está agradando a todos, eu não tenho dúvida. Mas bora lá, pessoal, vamos falar do que todo mundo quer saber, né? Como que faz o negócio dar mais dinheiro, como que a gente rentabiliza melhor o negócio, como que a gente consegue rentabilizar as categorias dentro da nossa loja, dentro da nossa rede, no supermercado. Como que a gente faz precificação inteligente? Primeiro, me apresentar. Eu sou o Paulo, eu tenho um background de estudar engenharia junto com os meus sócios. A gente saiu do mundo nada a ver com o varejo. Aliás, a gente entrou do nada no varejo. Talvez seja isso que tenha dado para a gente um pouco de uma visão externa para poder, de uma forma limpa de vícios, né, trazer um pouco de solução e tecnologia para diversos problemas que a gente foi encontrando por aí. Tive o prazer e o trabalho e o suor de cofundar a InfoPrice junto com o pessoal, e hoje também com bastante orgulho eu falo que nós somos a maior empresa de inteligência de preços no Brasil. Bom, falando um pouquinho sobre a companhia, pessoal, hoje, só para vocês entenderem um pouco, a InfoPrice, nós temos mais de 80 milhões de preços coletados por mês, a gente tem mais de 2,5 mil cidades onde a gente monitora os preços, e a gente tem mais de 50 mil lojas distintas onde monitoramos também, e hoje nós temos mais de 110 parceiros, supermercados, redes varejistas de todos os tamanhos, que nós conseguimos ajudar aí a atingir o seu potencial máximo do negócio, rentabilizar mais o seu negócio através da jornada da precificação inteligente. Bom, para falar de precificação, para falar de varejo, eu acho que, começo de tudo, a gente precisa dar um pouco de panorama, um pouco de contexto do que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Então, a gente tem aí diversas notícias, diversos momentos, coisas acontecendo mundo afora, e alguns eu acho que vale a gente citar aqui. Primeiro deles, talvez o mais recente, que está na cabeça de todo mundo, a questão da guerra, que abala a cadeia de suprimento, mexe na balança comercial, mexe com commodity, mexe com preço na ponta para o consumidor. Existem outras coisas acontecendo também, talvez não tão abruptas quanto uma guerra, mas que é importante a gente ficar de olho. Então, a gente tem a mudança geracional acontecendo, e isso é super importante a gente ficar ligado, mas também existe a mudança de comportamento advinda do Covid. Então, teve a chegada do Covid e teve a saída do Covid, e a gente teve mudança dos hábitos, né? Eu acho que todo mundo aqui viveu isso na pele como consumidor. A gente costumava ter um tipo de cesta de compra, a gente ia mais comer fora, ia mais comer em casa, isso está numa alternância, isso obviamente impacta o que é comprado no mercado. E, traduzindo um pouco todos esses momentos para o que acontece no Brasil, né, também é naturalmente um ambiente de bastante turbulência. Ontem, inclusive, na palestra do Roberto da Nielsen, ficou muito evidente, né, 30% de aumento do preço da cesta de alimentos nos últimos 3 anos. Então, infelizmente, o Brasil ele é um país com histórico hiperinflacionário e parece que isso é um karma que não sai das nossas vidas e a gente acaba tendo que aprender a lidar com isso. E, no final das contas, todos esses fatores importam muito para o consumidor, né? Porque a gente fica falando de fato de conjuntura macroeconômica e tudo mais, mas e aí? E o consumidor nessa? O consumidor brasileiro ele é ávido a preço, ele busca preço. Preço é e vai continuar sendo, por muito tempo, o principal fator de decisão do consumidor brasileiro, especialmente em momentos de crise. E, por isso, é obviamente ultra relevante que a gente entenda como aplicar preço de uma forma coerente, né? Especialmente no momento de crise, a última coisa que você, varejista, quer é fazer alguma coisa de alteração de preço que vá passar uma percepção negativa para o teu consumidor.
Porque se você fizer isso, num momento de recessão, onde o consumidor não está bem, ele vai ficar com aquela sensação de traído. E aí pode ser que ele nunca mais volte na tua loja, né? Eu acho que ninguém quer isso. A gente precisa trabalhar para que todos continuem e a nossa clientela só aumente. Então é muito importante a gente poder entender o que está acontecendo no mercado e agir de acordo de uma forma coerente e de uma forma inteligente nesse momento. E como que a gente consegue fazer isso tudo, entender o que está acontecendo, agir da melhor forma e ainda assim rentabilizar um pouco mais o negócio? Esse é um grande desafio e vamos combinar que não é um desafio fácil. Então, vamos tentar falar um pouco da relevância disso, né? Por que a precificação inteligente é importante? Porque, teoricamente, a gente consegue resolver justamente isso que eu coloquei para vocês. Vamos lá. O que é precificação inteligente? O que é precificação dinâmica? Quando alguém da minha família me pergunta o que eu faço da vida, né, e eu falo, a gente trabalha, tal, precificação dinâmica, precificação inteligente, às vezes é difícil de entender. E aí eu sempre dou um exemplo. Eu pergunto, você já foi na feira? Feira de rua ali. Onde tem um pastel, caldo de cana, que é gostoso também, mas tem a fruta, o legume, a verdura. A feira é um exemplo super interessante de precificação dinâmica. Porque você tem lá o feirante, ele trabalha com 1 ou 2 produtos, e ele tem todos os seus concorrentes no raio de visão dele, e ele vai alterando os preços ao longo do dia por uma série de razões. 1, porque ele quer vender mais, e 2, porque ele não quer perder mercadoria no final do dia. E ele sabe que ele vai perder se ele não fizer esse ajuste. Só que veja só, quando você tem 2 produtos, e você tem os seus concorrentes no teu raio de visão, é fácil de você operacionalizar isso. Você consegue entender o que está acontecendo, a decisão está na palma da tua mão. Mas e se você tem 20 mil produtos distintos? E você tem 2, 3 concorrentes com outros 20 mil produtos distintos e você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Qual que é o preço ótimo para cada um dos seus produtos de modo a rentabilizar mais o seu negócio numa situação dessa? O desafio matemático ele é ultra complexo. E não vai ser da mesma forma que o feirante resolve que a gente vai resolver. A gente tem 2 grandes problemas que ocorrem para que isso seja uma dor de verdade, né? O primeiro é que a gente não consegue ter, de fato, conhecimento do que o concorrente está fazendo. Então, são 20 mil produtos que o cara tem, às vezes mais, às vezes menos, e a gente não entende, a gente não tem visibilidade de a qual preço está sendo vendido. E o segundo é que, ainda que a gente tenha alguma parte dessa informação, depois o que a gente faz com isso? A gente vai e coloca um markup simples em cima? Isso, com certeza, não vai levar a gente para o preço ótimo. Em contrapartida, o que a gente poderia fazer é tentar trabalhar com soluções que, número 1, nos ajudem a entender a sensibilidade dos preços dos produtos. Dessa forma, a gente vai conseguir ter um panorama melhor e setar estratégias mais interessantes. E buscar ferramentas que vão ajudar a gente justamente na criação delas, porque a gente precisa, de alguma forma, automatizar. Quando a gente eleva a ordem de grandeza, a gente sai dos 2 itens para os 20 mil itens, aí é um trabalho que não é exatamente um trabalho humano. A gente precisa de tecnologia para ajudar a gente nesse processo. E por que é super importante fazer tudo isso, gente? Porque tem muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Cada varejista que está aqui, que não faz precificação inteligente, que não faz precificação dinâmica, saiba que você está sentado em cima de uma fonte de petróleo que é sua, só sua. E você precisa descobrir como extrair. Mas ela está lá, ela é sua. Estudos da Gartner, o mercado americano, onde precificação inteligente é muito mais desenvolvida que no mercado nacional, mostram que os varejos podem ter um aumento de até 10% do lucro bruto com precificação inteligente. É muito dinheiro, né? Então, obviamente, pelo tamanho do que tem de recompensa nisso, é natural você se importar. E um grande erro, e aliás muito mais custoso, não se preocupar com isso, porque vale bastante. Então vamos lá, né? Como que a precificação, na prática, ela auxilia na rentabilidade por categoria? Bom, primeiro de tudo, pessoal, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que colocar o cliente no centro dessa história. Então, a percepção dele, que é o nosso consumidor, é a percepção que a gente tem que pautar as nossas estratégias. Se a gente fizer qualquer coisa diferente disso, a gente não vai ter uma aderência legal e, muito provavelmente, o resultado não vai ser interessante também. Então, a gente precisa pegar esse consumidor, colocar no centro e, com base no perfil de consumo dele, poder classificar os produtos que nós vendemos e as categorias. Então, a gente precisa entender com qual frequência o consumidor compra. A gente precisa entender qual que é a penetração dos produtos
em cada ticket? A gente precisa entender qual que é a variação de preço e quanto que a variação de preço impacta na variação de volume, a elasticidade e o volume absoluto disso tudo. A hora que a gente faz isso, a gente começa a ter uma visão de sensibilidade dos produtos, e também uma visão de sensibilidade das categorias. E com isso a gente consegue atribuir alguns papéis, né? A gente começa a entender o que é uma categoria destino, onde o cliente ele vai de uma forma atrativa para a loja, seja um FLV, seja carne, uma categoria rotina, onde ele tem uma compra com alguma frequência, mas já é um conjunto diferente, quando ele vai comprar um café, quando ele vai comprar um material de limpeza, quando é um produto ocasional, quando é um produto de conveniência, que pode ser desde alguma coisa para o prazer momentâneo ali, como pode ser alguma coisa sazonal também, como um ovo de Páscoa, que a gente acabou de passar o período agora. Depois que a gente conseguiu fazer esse mapeamento, outro mapeamento que é super necessário é entender o seu ambiente competitivo. Quem são os meus concorrentes primários? Aposto que todo mundo que está aqui fala, eu sei quem são meus concorrentes. Então vamos lá. É provável que sim, vários de vocês sabem de alguma forma quais são seus concorrentes, mas a gente já viu muita gente tomar a decisão errada por não saber para valer, né? E aqui a gente tem basicamente 3 processos que te ajudam a definir quem são seus concorrentes primários. O primeiro deles é o gut feeling, a heurística da coisa, é você virar para o seu gerente ali da sua loja e falar, cara, quem que é meu concorrente? E, obviamente, se tiver uma outra loja na frente, na mesma rua, aquele cara é seu concorrente, então não é muito difícil, não precisa fazer, né, nenhum cálculo avançado para dizer que aquele cara é concorrente. Mas não é, às vezes, não é sempre esse o caso. Então, às vezes, você precisa aprofundar com um nível de inteligência maior. E aí existem 2 outros métodos que podem ser empregados também. O segundo deles é uma visão mais cartesiana, matemática. Você vai levar em consideração a densidade populacional local, o tamanho da sua loja, e você vai projetar raios, né, traduzidos em distância medida em tempo para o consumidor chegar, levando em consideração o tipo de veículo que ele leva. E aí você tem o seu raio primário, você tem o seu raio secundário de concorrência. Mas o jeito mais eficiente, o que vai te dar o melhor resultado, é você, de verdade, conversar com o teu cliente. Então, hoje, a maioria de vocês tem um CRM. Vocês têm um mapeamento legal de quem são seus consumidores. O ideal é você, periodicamente, fazer uma entrevista com o grupo, fazer uma pesquisa, elenca 500, elenca 1000, entende onde que esse cara compra quando ele não está comprando na sua loja. Dessa forma, você vai saber muito melhor quem são seus concorrentes de verdade e, com isso em vista, você vai setar as estratégias futuramente de acordo. Essa parte ela é bastante relevante. Soube quem são seus concorrentes, na sequência você começa a monitorar. Você precisa monitorá-los de uma forma eficiente. Inclusive, na Infoprice, a gente começou a companhia com produtos de inteligência competitiva, de monitoramento da concorrência. A gente tem uma suíte de produtos que é o Infoprice Survey Analytics, onde a gente tem o monitoramento em loja e a gente também tem uma solução que se chama Infoprice Panel, o InfoPanel, onde você consegue ter essas informações com uma cobertura muito maior e um custo também bastante acessível. Isso é super importante. A partir do momento que você tem essa definição, você precisa se situar periodicamente numa frequência alta em relação a eles, para que depois você comece a entender os seus índices, entender como você está posicionado e aí depois setar ações de acordo, né? Então, principalmente quando a gente fala de inteligência e precificação inteligente, a gente tem que entender qual que é a nossa competitividade, qual que é o nosso Competitive Price Index e qual que é a nossa margem. O que a gente está buscando em cada categoria e como que a gente cruza as duas coisas. Então, primeiro falar um pouco sobre CPI, né? Aí só para alinhamento de conhecimento rapidinho, para quem não é exatamente dessa área específica, é basicamente o seu preço sobre o preço do concorrente. Você vai setar um nível em percentual, você pode estar abaixo, você pode estar 99% da concorrência, você pode estar 100%, você pode estar 110%, você pode fazer isso por produto, você pode fazer por categoria, você pode fazer por uma cesta. Se você fizer por uma cesta, provavelmente você tem que ponderar isso de acordo com a sua venda, caso você não tenha dados externos para falar qual que é a venda do local, para você entender com uma certa equidade aí, quem que está mais barato ou quem está mais caro. E aí, uma vez que você fez isso, você entendeu lá no começo quais são as categorias, os papéis de cada uma delas,
você entendeu quem são seus concorrentes, você está monitorando seus concorrentes, você entendeu os seus indicadores próprios, você começa a setar algumas estratégias de competitividade para que você tenha um aumento no seu resultado. E aqui a gente dá um exemplo. Itens de alta competitividade, produtos que são super sensíveis, você pode elencar de 200 a 300 produtos e você vai trabalhar com uma imagem de alta competitividade. Você vai estar precificando de 99% a 90% do mercado. Então, provavelmente, são os itens que o consumidor tem uma maior percepção de preço. Ele tendo uma percepção de preço, sendo os itens que ele acompanha, esses são os itens que vale a pena você brigar e mostrar que você é competitivo. Você não vai conseguir fazer isso nunca com a tua loja inteira, porque se você fizer isso, você vai ter prejuízo, especialmente se abrir um atacarejo do seu lado, certo? Você precisa entender uma melhor forma para você fazer esse tipo de competição. Itens de média competitividade, você vai trabalhar de 98% a 110% do índice de competitividade. Itens de baixa competitividade, você pode trabalhar acima do que o mercado está operando, porque esses itens não são de tanta sensibilidade e aí você acaba fazendo uma composição. Você consegue garantir uma imagem boa de preço e ainda assim ter uma margem adequada para que você tenha um negócio saudável, para que você tenha um negócio que seja sustentável. E com isso você vai criar justamente as estratégias. Você vai criar uma série de estratégias. As estratégias elas têm que levar em consideração não apenas o propósito da tua rede, o propósito da bandeira, mas você tem que levar em consideração também conjunturas locais. Então, o que a literatura defende, né, o chamado de Micro-Marketing Pricing Strategy, ele leva em consideração a micro-região, mas não só a micro-região, mas você tem que levar também o momento. Então, por óbvio, se você está numa região onde você tem 2, 3 lojas na sua rua, obviamente você está num ambiente mais competitivo ali, você vai ter que ter um conjunto de estratégias. Se você tem uma loja que você acabou de abrir numa cidade e você é o único varejo naquele lugar, você vai ter outro tipo de estratégia. Se você está fazendo um processo de expansão e você está chegando numa cidade que já existe concorrência, você vai querer passar uma imagem que você é competitivo, você vai querer passar uma imagem inicial positiva de preços. Então a gente precisa casar sempre o momento e o espaço onde a gente está inserido e acompanhar isso com o tempo para que a gente tenha as melhores estratégias, obviamente adequando isso tudo com o propósito que a companhia está para servir. Estratégia definida, hora de implementar. Essa é uma parte bastante complicada, mas a gente entende que a gente consegue ajudá-los também. O software de precificação ele é primordial nessa hora. Então, você entendeu o que você está querendo fazer como companhia, você entendeu onde você está situado no ambiente competitivo, você está monitorando o mercado, como que você traduz isso em ações de uma forma eficiente, de uma forma que não vai te gerar um ônus operacional maior, pelo contrário, vai deixar a sua operação mais leve e vai fazer com que você garanta, com que você tenha um compliance em relação àquela estratégia que você colocou. Você coloca todas essas informações num conjunto de regras e parâmetros num software de precificação inteligente. E é para isso que o Intelligent Price Action pode ajudar vocês, que é o software de monitoramento, o software de precificação inteligente que a Infoprice fornece também para os nossos parceiros. E por fim, pessoal, medir, porque uma coisa é verdade, nesse processo todo, a gente vai errar, falhas vão acontecer, a gente vai eventualmente pensar numa estratégia que não é a mais adequada para aquele momento ou para aquela realidade, para aquele cluster de lojas, mas se a gente seta estratégias e a gente tem um processo consistente de aferir os resultados e retroalimentar, a gente vai chegar num lugar mais legal lá na frente. Então, isso é imprescindível. Não vai ser um negócio que você vai resolver uma vez. Isso é um trabalho ongoing que precisa ser uma parte fundamental do mercado. Por que eu falo que precisa ser uma parte? Porque muita gente talvez não enxergue assim e aí fica um recado para os donos. Tudo isso que eu estou falando aqui só vai acontecer se houver uma mudança cultural na companhia de vocês e entender a relevância disso. E essa mudança cultural, necessariamente, ela começa de cima para baixo. Então, se vocês acham que tem alguma relevância e que isso aqui pode gerar algum resultado e vocês não têm isso, se você é dono, sócio, diretor, compre a briga porque é uma briga que vale bastante a pena. Bom, e aí falando de rentabilidade por categoria, né, como que a precificação, a tecnologia podem ajudá-los, como que até a Infoprice ajuda todos os nossos parceiros, a gente trouxe um case para compartilhar com vocês. A gente não vai abrir o nome da rede, né, não costumamos abrir o nome dos nossos parceiros. Vamos chamar de Rede X aqui,
mas é uma rede do grande estado de Minas Gerais. Minas Gerais, que é celeiro dos infopricers. Eu acho que 80% do pessoal que trabalha nessa empresa é de Minas Gerais. Eu nunca vi tanto mineiro junto. Um pessoal que a gente gosta bastante. Essa rede de Minas Gerais ela tem 34 cidades. A gente tem 41 lojas distribuídas nessas 34 cidades. Segmento varejo alimentar, supermercadista. Contratou 2 dos nossos produtos. Contratou o InfoPrice Survey Analytics para ter uma visão competitiva de mercado e também contratou o nosso software de precificação. É um cliente recente e qual que era o desafio dele? O desafio dele era ganhar competitividade e aumentar o faturamento, porque eles entendiam que o negócio estava completamente desregulado e tinha uma boa oportunidade para que isso fosse feito lá, se a gente colocasse inteligência e estratégia adequada. Bom, qual que era o cenário antes? O antes era o seguinte, eles estavam operando a 116% da concorrência, e não de uma forma determinada, ninguém falou para ser isso, estavam assim quando foram olhar. Tinham um agrupamento de sensibilidade dos produtos manuais, as pesquisas de produtos elas também eram feitas de forma arcaica, sem muita tecnologia no processo. E depois a gente ajudou o pessoal num trabalho de definição de concorrentes, definir uma rotina de monitoramento, fazer um estudo de custo para formação de preço, deixar tailor-made a lista de pesquisa conforme a demanda deles e criar as regras, os parâmetros, os limites no software de precificação para que a gente pudesse ter como output um novo preço aderente à estratégia que foi desenhada e, por fim, acompanhar isso e entender o que estava acontecendo para ver se a gente chegou no resultado legal. E aí, com esse ajuste que a gente fez no CPI, nessa cesta de produtos relevantes, esse aqui foi o resultado que a gente conquistou. Então, desde que a gente começou o projeto com o pessoal, vocês podem ver que houve um ajuste interessante do índice de competitividade, ou seja, preços dessa cesta de produto especial eles foram reduzidos, e isso impactou num grande aumento de venda. Ah, mas agora podem estar perguntando, tudo bem, abaixou o preço, vai vender mais, mas e aí, e a minha margem? No final eu fiz mais dinheiro? Fiz menos dinheiro? E esse é um momento importante da discussão que existe um fato que é assim, primordial de entendimento aqui, que é uma inversão dos papéis lógicos na hora de você setar a margem. Porque esse cliente está segurando a margem positiva e ele está aumentando o faturamento. Ele está segurando uma margem boa. Porque a partir do momento que você entende a lógica de fazer o preço de acordo com o mercado, você inverte um pouco os papéis e você seta as metas internas de margem para o momento da compra. Então, se você sabe que você vai ter que vender a determinado preço, porque esse é o preço que vai te gerar mais venda, você inverte o jogo e você coloca para o comercial a meta de compra de acordo para que você possa sustentar uma margem positiva. Então, sim, o resultado, em termos de rentabilidade, está sendo mega positivo também. Pessoal, precificação inteligente é um negócio super importante, é um negócio que é acessível a todos. Isso é uma das coisas que eu entendo como talvez a mais legal que a InfoPrice faz como uma empresa nacional, que é democratizar esse tipo de tecnologia que antes era algo de luxo para as grandes multinacionais e hoje a gente consegue deixar disponível para todas as lojas de todos os tamanhos. Basta querer começar. Basta querer começar. E, inclusive, pode ser mais simples e mais barato do que muita gente imagina aqui. Deixa um QR Code para quem quiser acessar agora o nosso painel de preços, que é gratuito. E não é agora que é gratuito, ele é gratuito o tempo todo. É uma versão do nosso produto para quem já viu valor nisso e está querendo colocar o primeiro pezinho nessa piscina aí e entender como pode fazer o seu negócio rentabilizar muito mais. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer novamente a Abras. Parabéns, super organização. Evento excelente, parabéns Galácia aí pela inovação mais uma vez, de trazer coisa legal e de qualidade para todo o ambiente varejista, né, para todo o setor. Obrigado e nos procurem. Abraço.